muito bem-vindos ao Maritonando e hoje vamos do review do quarto episódio da segunda temporada de Euphoria, chamado You Who Cannot See, Think of Those Who Can. E se você é novo nesse canal, a gente tá aqui fazendo review toda semana dos episódios novos de Euphoria, então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, manda esse vídeo pro amiguinho e deixa aqui seu comentário, sua opinião, é muito importante para esse vídeo, então vem comigo! Começando o episódio com a Rue e a Jules, pra mim foi sensacional, as referências com obras de artes, com filmes, nossa. Gente, a parte criativa de Euphoria é muito boa, é impecável, isso a gente não pode negar. Essa série é sensacional na parte criativa. E a gente volta pra aquele lance, pô, a Jules ainda não percebeu que a Rue tá chapada na droga, não é possível. E aí me bateu um ponto, que é um ponto que também me incomoda nessa temporada. Será que a Jules ainda não percebeu porque ela tá tão focada no ciúme que ela tá sentindo do Elliot? Pode ser, porque tem muita gente questionando, nossa, porque tá na cara que a Rue tá muito, não tá nem aí pra nada, a Rue tá muito drogada, mas assim, tem aquele lance, né, a Jules tá muito ciumenta com a amizade do Elliot com a Rue. Então, pode ser também que ela não tenha percebido e pode ser que ela esteja relacionando essa indiferença com, na verdade, a Rue achar que ela gosta do Elliot. Que nem a Jules falou, né, pro Elliot, acho que ela tá afim de você. Aquele papo da Jules. E nessa onda de insegurança da Jules, a gente vê uma traição. Sim, gente, a Jules traiu a Rue. Eu não imaginava que a Jules ia ter, assim, uma afeição tão grande pelo Elliot a ponto de trair a Rue com ele. Acredito que aí, a partir desse momento, também balanceou um pouco de ciúmes com, tipo assim, pô, será que eu pego ele também? Não sei. Só sei que eu achei um pouco errada essa traição da Jules. Tudo bem, a Rue também está mentindo pra ela em relação a estar sóbria, está mentindo, mas um erro não justifica o outro. Não vamos romantizar isso aí. E a amizade dos três, pra mim, se tornou uma coisa muito estranha. Entendeu? Porque, inclusive, tem uma hora no episódio que a Jules só quer ficar com o Elliot, entendeu? A Rue vai lá no banheiro e ela vai e pega o Elliot. Então, assim, óbvio, né, gente? O Elliot também tem uma parte disso. Não vamos deixar o menino sem a culpa. Mas não sei até que ponto isso vai ferir o relacionamento das duas. Achei preocupantíssimo. E é um ponto que eu também venho levantar, assim, eu estou muito chateada com a narrativa da Jules nessa temporada. Talvez no próximo episódio vá se deslanchar numa coisa mais concreta. Eu tô achando a Jules muito apagada e tudo o que aconteceu com a Jules nesses 4 episódios foram ciúmes da Rue. Ciúmes da Rue com o Elliot, a Jules conversando com o Elliot. Já tinha rolado um climinho da Jules com o Elliot, né, porque ele elogiou ela bastante no episódio anterior. Porém, eu acho que é uma coisa assim, eles são adolescentes, a gente tem que lembrar isso, eles são adolescentes, eles querem curtir a vida, eles querem, mas é um fato. Talvez, será que eles vão engatar num trisal no próximo episódio? Se eles acharem mais saudável da relação, né, porque tanto a Rue tem uma afeição muito grande pelo Elliot e a Jules também tem. E aí é o meu desejo também, pra que a história da Jules, nossa gente, se você comparar a Jules da temporada anterior com dessa temporada, meu Deus, não tem comparação. A Jules tem ali uma história com uma riqueza de detalhes, uma personagem super complexa, cheio de problemáticas, sabe? Cheio de mostrar a parte mental dela. E nessa temporada, assim, tá muito raso. Eu amo a Jules, mas eu acho que essa temporada está muito rasa a história dela. Talvez no próximo episódio vá aumentar mais e eu explico o porquê depois. Também no começo do episódio tem, obviamente, o Nate discutindo com a Cassie e o Nate jogando toda a culpa do relacionamento dele com a Cassie em cima da Cassie, não é mesmo? Até porque só a Cassie quis isso, né, Nate? Só ela que quis, só ela que está lá beijando você, não foi uma coisa consentida entre os dois, eu acho estranho. Nesse momento você joga a culpa toda nela, né? Engraçadinho. Você é podre, Nate. Nossa, como você é podre. E a Cassie começa a ser um pouco kamikaze ali com ele, né? Tipo, oh, tô nem aí, querido. Você vai ficar comigo e pronto. E ele começa a achar que aquilo é meio chantagem até. Bom, assuma as consequências. A Cassie até mente pra ele, né? Como se ela não ligasse pro que a Mad fosse importar em relação à amizade dela, mas é mentira. Ela tá falando isso na base do desespero, porque ela não quer perder o Nate de jeito nenhum. Gente, ela ama o Nate. Vamos aos fatos. O Nate não gosta dela. O Nate gosta da safadeza, da pegação. Ele, inclusive, confirma que ele está voltando com a Mad, está aos poucos voltando com ela, e a Cassie surta por conta disso. Então a gente fica naquela ansiedade.
Episódio, o que que é esse episódio? Aniversário da Mad. Fizeram uma festa de aniversário da Mad na casa da Cassie e da Lexi, que foi o grande trailer desse episódio, né? Todo o trailer que passou nessa semana foi que era aniversário da Mad. O que que a Cassie vai fazer, como que ela vai reagir? Aquela famosa cena dela descendo de maiô da escada e a Cat olhando assim pra ela com uma cara tipo, bitch, what are you doing? O Nate vai na festa, né? E acaba que a Cassie fica louca, porque o Nate caga pra ela, ele tá ali pra ver a Mad. A Cassie fica louca, bebe todas, aparece de maiô do nada pra se aparecer pra ele. E na hora que eles estão lá dentro do ofurô, numa banheira, todos os convidados da festa, menos a Alex, que a Alex não tava lá. A Alex só de olho em tudo que tava acontecendo, absolutamente tudo que tava acontecendo, a Alex tava de olho. E a Mad começa a ter uma DR com o Nate lá dentro. O Nate foi resistente, né? Ele não queria entrar na banheira justamente por conta da Cassie. Mas aí, quando perguntam, a Cat fala, ai, que fofo que vocês estão voltando. Aí a Mad fala, não voltamos ainda, estamos em processo de, né? E a Cassie pergunta, vocês não voltaram? Ele, não. Ele foi assim, tipo, não voltamos. Tipo, não pergunte mais. E a Mad achou isso estranho, começou toda aquela DR. Quando a Mad começa a jogar as coisas na cara do Nate, tipo, depois você vem e me fala que eu sou a mulher da sua vida, que você quer morar comigo quando a gente for pra faculdade, tal. A Cassie não aguenta de tanto que ela bebeu e vomita, assim, em todo mundo da banheira. E no pedido de desculpas, porque a Cassie ficou muito mal com a situação, no pedido de desculpas, ela quase fala pra Mad. Não sei se vocês perceberam, que ela fica, desculpa, amiga, pelo amor de Deus, me desculpa, você é minha melhor amiga, eu não devia ter feito isso com você. Ela quase assume, de tão bêbada que ela tava. E aí, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que vai acontecer o quê? A minha opinião sobre esse lance Nate, Mad e Cassie é que o Nate não vai querer mais ficar com a Cassie. Ele não vai querer ficar mesmo com a Cassie e a Cassie vai infernizar a vida dele porque a Cassie ela sofre por aquele amor não correspondido. Por que eu acho que o Nate não vai querer ficar com ela? Porque o Nate é nojentinho. Lembra que o Nate é nojentinho, que passou no episódio da primeira temporada, porque que ele escolheu a Mad, porque ele é todo assim, ai, não gosto de mulheres com pelos, não gosto de mulheres com tornozelos grossos, tal. Imagina se ele vai ficar com uma menina que vomitou nele, numa banheira, nojento. Então, como ele é muito fresco, eu acho que ele não vai querer ficar com a Cassie. É uma teoria absurda? É, mas tudo que a gente tem que teorizar sobre Nate Jacobs é uma coisa absurda. Então, a minha opinião é essa. Falando em Nate Jacobs, temos que falar de um personagem que endoideceu nesse episódio, Cole Jacobs, o pai dele. O Cole, né, com a cabeça toda enfaixada, depois de ter levado uma surra do Ashtray, ele vai à loucura. Ele pega um carro que aparentemente é igual o carro que ele andava quando ele era adolescente com o Derek, aquele jeepzinho, e sai bêbado, dirigindo na rua, na estrada, vai até o bar que ele deu o primeiro beijo dele com o Derek. E lá ele começa a ter alucinações com o Derek, dançando com ele, como se fosse naquela época. Nessa parte tem uma parte muito genial desse episódio, que é duas partes, né? O Cole dançando e chorando, cantando uma música, por um amor que não aconteceu, que ele sonhava em viver e não aconteceu, e a Cassie chorando e dançando a mesma música por um amor não correspondido. Então ali tem uma divisão de tela, só que não, tipo, dá um corte nos dois, assim, como se estivessem passando, sofrendo pela mesma coisa. E ele chega em casa, transtornado e só querendo jogar verdades na cara da família. Ele até chega lá com as partes íntimas pra fora e falando que ele é gay mesmo, que ele pega homem, que ele pega mulher, que ele pega travesti, e começa a falar todo mundo, o Aaron, o Nate não fica tão chocado assim, mas fica horrorizado por ele estar assumindo, e a Marsha ficam assim, para com isso, velho, você tá falando, para com... O que você tá arrumando, cara? E aí, ele começa a falar um dos que eu acho um dos melhores diálogos dessa série, que ele começa a falar que todo mundo tem uma vida secreta, todo mundo tem uma vida dupla, inclusive todos daquela casa. Ele começa a falar que o Aaron também mexe com pornografia, que a mulher dele tem casos secretos, cartinhas, admiradores secretos, talvez um amante também. E o Nate, ele só deixa claro que o Nate é podre, assim, ele não
fala explicitamente como ele falou do Aaron e da Marsha. E aí ele não aceita ser julgado por isso, porque se todo mundo ali tem uma vida dupla, ele também merece ter. Inclusive, ele fala uma coisa que eu concordo, talvez uma das poucas coisas que eu concordo com o Cole, é que todo mundo ficou horrorizado. Ele tá falando que ele pegou um homem, que ele era apaixonado por um homem. Quando ele deu o primeiro beijo num homem, foi quando a Marsha estava com o Aaron na barriga. Todo mundo ficou chocado. E ele falou, mas se eu tivesse falado que eu tivesse ido numa boate de strip, pego uma mulher gostosa, tal, vocês não iam ter ficado tão chocados quanto. Então é uma hipocrisia. Eu realmente concordo. É uma santa hipocrisia desse povo. Porém, eu discordo na parte que quando ele vai embora, ele se despede dos filhos e ele joga a culpa que ele tem do jeito que ele é, do jeito que ele vive, na família. Eu discordo totalmente. Porque pode ser também que teve uma imposição assim da sociedade, mas ninguém ali pediu para nascer, nenhum dos dois meninos pediu para nascer. Então é muito fácil você jogar as suas frustrações nos seus filhos, não é mesmo? Poxa vida! E ele assumiu a Marsha, ele quis ficar com ela e não ficar com o Derek. Eu sei que tem toda uma treta, que também o pai dele era muito exigente, mas a culpa não é dos três. Inclusive, ele exclui totalmente, porque o Nate pode ser podre, pode sim, mas ele teve realmente uma parcela de culpa no trauma que esse menino teve quando ele era criança. O menino deparou o que o pai dele fazia de coisas pesadas e pornográficas e, assim, criminosas quando ele tinha, sei lá, 10 anos. E isso uma criança nenhuma merece viver. Então, concordo em uma parte do discurso dele em relação à hipocrisia, em relação, sim, que fala que todo mundo tem uma vida dupla, um segredo. Agora, querer, é muito fácil ele jogar toda a podridão do ser dele naquela família que ele construiu. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, mas vocês também me libertaram. O que vocês acham? O Cole vai embora da série ou ele vai atrás do Derek? Eu acho que ele não vai embora da série, eu acho que ele vai atrás do Derek e tomara que vá mesmo, porque eu quero ver esse personagem na série, quero ver como que vai ser a construção do relacionamento dele e quero que ele deixe de ser podre e culpar os outros pela podridão dele, tá bom? Ele pode ter tido trauma, sim, mas nada justifica. Ele tinha também todo o direito de terminar com a mulher dele e seguir a vida dele como ele bem entendia num relacionamento que ele se sentisse completo. Porém, não vai culpar ela, né? A verdade é que essa família Jacobs precisava todo mundo de uma boa terapia e de um bom acolhimento profissional resolver metade dos problemas desse povo. Voltando para Jules, Elliot e Rue, eles vão lá roubar um bar para pegar bebida. Só que a Rue começa a beber. E o Elliot, sabendo que a Rue usou drogas antes de ir lá com eles falam, Rue, para com isso, para de beber. E a Jules também fala que não é bom pra ela, porque ela tá sóbria, né, Jules? Sóbria. E aí a Rue fica muito brava, fala, não, me deixa, eu quero ir embora, não aguento mais você. Falou pra Jules que não aguenta mais ela, que não tava suportando ela. E foi embora pra casa e usou drogas. Enquanto isso, a Jules vai pra casa com o Elliot, toma banho lá na casa dele e tenta transar com ele. Só que ele fala, não, preciso ser sincero com você. A Rue não tá sóbria. Oh, ela descobriu, finalmente! E novamente temos uma nova alucinação da Rue com o pai dela. Ela sai do quarto dela e acaba entrando numa igreja, a igreja lotada. Nessa igreja tem o Elliot e a Jules lá sentados e ela entra na igreja. E quem é o pastor dessa igreja que tá cantando é o Labyrinth, o artista que faz toda a trilha sonora de Euphoria. E eu achei muito legal que ele que tá cantando e ele é o pastor, ele tá lá com a mesma cor de roupa, aquele moletom vermelho do vinho, né, do pai dela, que foi que ela teve a primeira alucinação. Esse pastor, que é o Labyrinth, ele tá vestido com a mesma cor e ela vai abraçar ele achando que é o pai dela. E aí ela começa a ter uma alucinação, falando que pede desculpa pro pai dela, fala que sente muito. Lembra no final da primeira temporada? Ela também teve isso, essa que ela teve, que ela canta All For Us, que a Zendaya canta All For Us, é mais ou menos nesse sentido, ela também vê o pai dela. Nessa ela realmente fala com ele e ele também fala com ela. Vendo o teaser do próximo episódio, o pessoal tá com medo da Rue ter morrido. Eu não acredito nessa teoria, tá? Porque se vocês verem o trailer, ainda faltam muitas imagens do que aconteceu naquele trailer para acontecer na série. E são imagens com a Jules, são cenas com a Rue, desculpa, não com a Jules, com a Rue. Então eu acho que ela não morreu, não. Eu acho que ela vai ter uma nova overdose. O que falta responder no próximo episódio?
Fez. O amigo do Fez chegou lá falando que a mãe do filho do Mouse, do rato, né, que o Astray matou, chegou pra ele fazendo algumas perguntas estranhas. O Fez ficou nervoso e apenas disso apareceu dele nesse episódio. Ô, Fez, só isso, meu. Então, pro próximo episódio a gente pode apostar aí nessa história do Mouse. Eu sabia que essa morte do Mouse não ia ficar quieta. Não ia acabar por ali, entendeu? Lexi e Fez também não aconteceu mais. 2 episódios do HBO. 2 episódios que vocês me deixam sem imagens novas do meu casalzinho. Eu já tô pensando em desistir do chip, mas não. Esperança é a última que morre. E a Laurie, que é a mulher que deu as drogas pra Rue, não teve nada relacionado ao plano da Rue nesse episódio. Lembra do plano dela infalível de conseguir mais drogas, que ela pegou as drogas com a Laurie? Ela falou, olha, você não me fique devendo, hein, menina? Então, não teve nada dela nesse episódio. Será que ela vai tentar fazer alguma coisa contra a Rue? Então aí, no caso, aí a Rue não sofreria uma overdose, né? Aí ela vai tentar fazer alguma coisa contra a Rue, porque a gente vê que no teaser do próximo episódio tem muita polícia. E o outro ponto, a relação da Jules com a Rue. Vai estremecer? Como é que vai ficar? Uma tá mentindo pra outra, não tá sendo uma coisa muito saudável, quanto os fãs queriam. E esse negócio de um episódio por semana não é uma coisa saudável para os ansiosos. Então, HBO Max, me desculpa, mas não tem condição. Quero também saber a opinião de vocês. Deixa o seu comentário, o seu joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem review do episódio novo de Euphoria aqui no canal, tá bom? Manda esse vídeo pro amiguinho e ó, um beijo e até a próxima!